Você já parou para pensar que objetos comuns do nosso dia a dia podem esconder segredos muito além do que imaginamos? Alguns teóricos sugerem que itens aparentemente simples podem ter origens misteriosas, talvez até inspiradas por tecnologias alienígenas. Essa hipótese desafia nossa compreensão tradicional e desperta a curiosidade sobre o que realmente conhecemos sobre o mundo ao nosso redor. Será que aquilo que consideramos cotidiano pode ter vindo de lugares distantes do universo? O micro-ondas é um dos aparelhos mais presentes nas cozinhas modernas, conhecido por sua praticidade e eficiência ao aquecer alimentos. Seu funcionamento é baseado no uso de ondas eletromagnéticas, uma tecnologia que, segundo algumas teorias, poderia ter sido inspirada por avanços extraterrestres. A capacidade de aquecer rapidamente diversos tipos de alimentos desperta questionamentos sobre a origem desse conhecimento. Embora não haja provas concretas de influência alienígena, a eficiência do micro-ondas continua intrigando cientistas e curiosos ao redor do mundo. O GPS revolucionou a maneira como nos orientamos no mundo, permitindo uma navegação precisa e confiável em praticamente qualquer lugar do planeta. Alguns teóricos sugerem que tamanha exatidão poderia ser resultado de inspiração em tecnologias alienígenas, supostamente utilizadas para viagens interplanetárias. A capacidade de calcular posições com extrema precisão, baseada em sinais de satélites, levanta questionamentos sobre a verdadeira origem desse avanço. Seria possível que civilizações extraterrestres já dominassem sistemas de navegação ainda mais sofisticados, servindo de modelo para nossas próprias invenções? O smartphone revolucionou a forma como nos comunicamos, permitindo conversas instantâneas e sem fio com pessoas em qualquer parte do mundo. Alguns teóricos sugerem que essa tecnologia avançada pode ter sido inspirada por sistemas de comunicação intergalácticos, supostamente utilizados por civilizações extraterrestres para transmitir informações a grandes distâncias. A velocidade e eficiência dos smartphones, aliadas à sua capacidade de conectar bilhões de pessoas, levantam questionamentos sobre a verdadeira origem desse conceito. Embora não haja provas concretas de influência alienígena, a hipótese alimenta o fascínio por possíveis conexões entre nossas invenções e tecnologias de outros mundos. O rádio revolucionou a comunicação humana ao permitir a transmissão de informações por ondas invisíveis, atravessando grandes distâncias quase instantaneamente. Alguns teóricos sugerem que essa tecnologia pode ter sido inspirada por métodos de comunicação utilizados por civilizações extraterrestres, capazes de se conectar não apenas entre planetas, mas também entre dimensões diferentes. A ideia de que ondas de rádio possam servir como ponte para realidades paralelas amplia ainda mais o mistério em torno de sua origem. Embora não haja provas concretas dessa ligação, a possibilidade de uma inspiração alienígena continua a intrigar cientistas e entusiastas do desconhecido. As calculadoras eletrônicas, apesar de parecerem simples hoje, representaram um salto impressionante em miniaturização e portabilidade tecnológica quando foram lançadas. Alguns teóricos sugerem que esse avanço pode ter sido inspirado por computadores alienígenas, capazes de realizar cálculos complexos em dispositivos extremamente compactos. A ideia de carregar um poder de processamento tão grande na palma da mão pode ser vista como um reflexo de tecnologias extraterrestres adaptadas à nossa realidade. Essa perspectiva levanta questionamentos sobre até onde nossa criatividade realmente vai e o que pode ter influenciado o desenvolvimento dessas ferramentas essenciais do cotidiano. O controle remoto, presente em praticamente todos os lares, revolucionou a forma como interagimos com aparelhos eletrônicos à distância. Alguns teóricos sugerem que essa tecnologia pode ter sido inspirada por sistemas de controle remoto utilizados por civilizações extraterrestres, capazes de operar naves e dispositivos sem contato direto. A ideia de manipular objetos à distância, antes restrita à ficção científica, tornou-se parte do nosso cotidiano. Isso levanta a questão: será que o conceito de controle remoto é uma adaptação humana de um princípio tecnológico muito mais avançado, vindo de outros mundos? O aspirador de pó, presente em quase todos os lares modernos, pode esconder uma origem mais intrigante do que imaginamos. Algumas teorias sugerem que a eficiência desse aparelho em enxugar e remover sujeira seria uma adaptação de tecnologias alienígenas de limpeza, capazes de manter grandes naves ou ambientes extraterrestres impecáveis.
A ideia de um sistema automatizado e poderoso para higienizar espaços complexos pode ter sido inspirada por soluções desenvolvidas muito além do nosso planeta. Embora não haja provas concretas, a eficiência e a praticidade dos aspiradores continuam a alimentar especulações sobre influências de civilizações avançadas. O espelho é um objeto comum em nosso cotidiano, mas algumas teorias sugerem que ele pode ser muito mais do que uma simples superfície refletora. Segundo especulações, o espelho poderia ser uma tecnologia alienígena, criada com o propósito de acessar outras dimensões ou realidades paralelas. A ideia é que, ao refletir a luz, o espelho abriria uma janela para universos alternativos, permitindo a observação ou até mesmo a comunicação entre diferentes planos de existência. Embora não haja evidências científicas que comprovem essa hipótese, ela desperta a imaginação sobre o verdadeiro propósito desse objeto aparentemente simples. O carro, símbolo da mobilidade moderna, pode ser mais do que apenas uma invenção humana. Alguns teóricos sugerem que seu conceito, especialmente os motores e o design avançado, poderia ser uma adaptação de tecnologias de transporte alienígenas. A ideia de veículos pessoais movidos por energia e projetados para eficiência lembra descrições de naves extraterrestres em relatos e teorias. Embora não haja provas concretas, a semelhança entre certos princípios de engenharia alimenta a especulação sobre uma possível inspiração vinda de fora do nosso planeta. O lixo, muitas vezes considerado apenas um subproduto da nossa civilização, pode esconder segredos surpreendentes. Algumas teorias sugerem que resíduos encontrados na Terra poderiam ser vestígios de tecnologias extraterrestres deixados por visitantes de outros mundos. Esses materiais, aparentemente comuns, podem conter pistas sobre avanços tecnológicos que ainda não compreendemos totalmente. A análise detalhada do lixo pode revelar informações valiosas sobre possíveis interações entre humanos e civilizações alienígenas. Assim, o que descartamos diariamente pode ser muito mais significativo do que imaginamos. Nos últimos anos, eventos marcantes trouxeram de volta o debate sobre a possível influência alienígena em nossas tecnologias. Em 2023, uma audiência no Congresso dos Estados Unidos discutiu relatos de fenômenos aéreos não identificados, incluindo alegações de materiais biológicos não humanos recuperados de naves. Além disso, novas hipóteses científicas, como a hipótese Eshatian de David Kipping, sugerem que sinais de civilizações extraterrestres podem ser detectados por suas características tecnológicas únicas. Esses acontecimentos reacenderam o interesse público e acadêmico sobre o tema, mesmo sem evidências concretas que liguem diretamente objetos do nosso cotidiano à tecnologia alienígena. A hipótese Eshatian, proposta pelo cientista David Kipping, traz uma perspectiva inovadora para a busca por vida extraterrestre. Segundo essa teoria, a primeira detecção de uma civilização alienígena provavelmente ocorrerá por meio de sinais tecnologicamente intensos ou de características muito distintas. Isso significa que, ao invés de buscarmos sinais comuns, devemos estar atentos a manifestações incomuns ou de grande intensidade, que podem indicar a presença de civilizações em fases transitórias ou até terminais. Essa abordagem amplia as possibilidades de detecção e desafia a forma como interpretamos os sinais vindos do espaço. Ao longo desta exploração, vimos como objetos comuns do nosso dia a dia podem carregar mistérios ainda não desvendados. Embora não existam provas concretas de influências alienígenas, as teorias e relatos recentes alimentam a imaginação sobre possíveis conexões com civilizações de outros mundos. O fascínio pelo desconhecido permanece, incentivando novas perguntas sobre a verdadeira origem dessas tecnologias. Assim, o cotidiano pode ser mais enigmático do que aparenta, mantendo viva a curiosidade sobre o universo e seus segredos. Ao observarmos os objetos que fazem parte do nosso cotidiano, é interessante imaginar que talvez haja mais por trás de sua origem do que supomos. As teorias sobre influências extraterrestres podem parecer ousadas, mas estimulam nossa curiosidade e ampliam os horizontes do pensamento científico. A cada nova descoberta ou relato, surge a oportunidade de questionar o que realmente sabemos sobre o universo e sobre nós mesmos. Será que estamos sozinhos ou já recebemos inspirações de outros mundos sem perceber?
A reflexão permanece aberta para cada um de nós.